Bom dia, povo de Deus, e aqui nessa quinta-feira abençoada por Deus, nós iremos ir montando aos poucos a bicicleta. Bom, eles condenaram as duas camas de ar, que disseram que não dava para consertar, então se eu levasse esse pneu aqui também, como o intuito deles lá são vender peças, então eles também iam condenar esses pneus, as câmaras de ar, e aí eu ia ter que comprar tudo novo. Mas nós não trabalhamos assim, então deixa aí e vamos dar uma adaptação aqui, tirar da cadeira de roda. Aqui, essa cadeira de roda estava na feira do rolo ontem, rapidão, e tem um rapaz com ela lá. Como a minha está muito careca, como vocês estão vendo, e essa aqui está bem melhor, só que ela está sem os pés, sem nada. Então eu comprei por causa dos pneus, que um pneuzinho desse R$ 70, eu paguei 30 conto nela. E tem esses brinquedinhos aqui descartáveis, né, de reciclável, perdão. Então eu vou tirar esses pneuzinhos e colocar no meio, que tá bem careca. Eu paguei R$ 30 nessa cadeirinha aqui usada, mas ela tá sem pé, sem nada, e o fundo de sentar também tá ruim. Mas o intuito foi só esses pneus aqui, porque valeu a pena, já que um é R$ 70 e os meus dois estão bem careca. Então eu vou colocar essas capas aqui na minha. Como você está vendo, o outro está todo bem ruim, bastante ruim, e não sei como já furou andando por aí, e eu vou trocar. Então foi para esse propósito que eu comprei ela. E a cadeira deixa ali sem pneu, e se um dia eu precisar fazer um triciclo, alguma coisa, como está ali um monte de pneuzinho, tem ali também. Então eu vou tirar aquela cama de ar ali e essa daqui, e vou adaptar e colocar aqui no pneu, já que eles condenaram aquele CL no isso aqui, que vocês vou dar um jeito ali no chão, uma limpeza aí para ver se ela volta a funcionar. Capim em cima dele. Comprei dois sprayzinhos aqui, tinha só rosa, preto e branco, então comprei azul mesmo, porque é a mais bonita que aparentou. Foi R$ 35, que tem de vários preços, mas essa aqui foi 35 os dois. E mais dois do Celinozinho, então ela já chegou no valor de R$ 37, né? O meu intuito era no máximo gastar com ela R$ 50 depois de montada. Então R$ 37 foi o gasto que eu tive com ela aqui até agora. Bom, povo de Deus, eu já troquei aqui na cama de ar por aquela dali, que estava ali. E eu botei a de cadeira de rodas. Como você está vendo, esses pneus aqui também eles não estão zeradão, que estava muito tempo parado. Então a pessoa que eu, no caso meu sobrinho, né, mais na frente, com um mês ou com dois, ele tem que comprar um melhorzinho, aí depois ele compra outro, enfim. E é assim a pessoa, se estiver usando ela no dia a dia, e também ele vai ter que gastar, como eu compro pneu para cadeira de roda, cama de ar, bomba, enfim. É isso, se a pessoa quiser manter em ordem. Boa, povo de Deus, e aqui está enchendo com a bomba de ar manual. A câmara deu certo, pelo menos no olho nu e manual aqui tá bom, né? Agora ninguém sabe se quando montar e colocar o peso, se ela vai apocar. Aí só quando montar, que for andar com ela, vai dizer. Mas eu creio que, como eu sento em cima da cadeira pesada e trago coisas pesadas e tudo mais, então eu creio que ela não vai apocar não, e ela vai aguentar uns dias. Era pneu. A câmara de ar daquela ali eu coloquei aqui, e agora, ao invés de eu gastar lá na bicicletaria duas câmaras de ar R$ 50, então eu usei a da cadeira de rodas mesmo. Bom, e aqui essa catraca eu disse que ia trocar, mas eu não vou trocar ainda não. Vou dar um teste aqui, já que eu tenho bicarbonato de sódio, limão e aquele atilube, né, de zigpanta, não sei nem dizer direito, então eu vou arrochar aqui. Bom, povo de Deus, ela já começou a funcionar um pouco com o atilube. Ele tá no óleo aqui porque a tampinha do outro quebrou, abri ele e coloquei aqui, e tem um restinho de óleo cinge aqui, então eu misturei, mas aqui é mais white lube desigpante. E como você está vendo, ela já começou a dar sinal de vida, né? Então tudo indica que eu nem vou tirar aqui, porque a outra
20 e tantos dentes da maior que tem, então se botar aqui vai ficar muito leve, e essa aqui é apropriada para a bicicleta mesmo. Bicarbonato de sódio eu vou fazer aqui, já que eu tenho um pouco aqui, sempre eu deixo aí de reserva, né, para alguma necessidade. Então aqui eu vou espremer um limão nesse pouquinho de água, só para dar uma corporação maior. Digamos que só o caldo não vai dar, então misturar com um pouco de água. E agora vamos colocar o bicarbonato de sódio. Eu também não vou colocar tudo, é só para ver se vai limpar mesmo. Aí se não limpar, então não adianta fazer um monte, né? E você tá vendo fervendo aqui como se fosse aquele remédio das antigas que a gente tomava, Doxon, parece o nomezinho que fica escumando. E aqui está, o povo de Deus está abrindo mais. Então vamos olhar por aqui o raio e tudo e vou ver no que é que vai dar. Bom, povo de Deus, eu molhei a corrente lá, né, que está dura também, e molhei a catraca lá com outro pneu, e agora estou trocando outro para adiantar aqui. Na verdade já troquei, porque o vídeo vai ficar bem grande, então eu estou enchendo aqui, que é câmara de ar de cadeira de roda no pneu 20, ele é 24, né, e no caso aqui é aro 26, colocando aqui, está dando certo, hein? Bom, como você está vendo, eles condenaram as câmaras de ar ali, que é 26, né, polegada. Aí eu coloquei aqui de 24 polegadas, que é de cadeira de rodas. E tá normalmente aí, como você está vendo, tá duro o pneu. E claro, se eu ando na cadeira de roda com ela, então ela vai aguentar andar um dia na bicicleta. Aqui está os dois. E se eu levasse esses dois pneus também, essa capa, ele ia condenar também. Ia querer botar dois novos e das comandas de ar, mas a gente não trabalha assim. E a gente sabemos como é o sistema. E outra que o intuito aqui é sempre gastar pouco e economizar, então vai assim mesmo. Bom, ela tá ali tentando limpar a corrente, mas não deu certo, povo de Deus. Eu até arranquei aqui com a esmerilhadeira e vou botar aquela outra lá que eu tenho, que sobrou do meu triciclo manual que eu fiz, então vou colocar aqui. E aqui, povo de Deus, eu não vou lixar correto como deve lixar, é só para tapear. Eu passei a lixa aqui só queimando mesmo, e eu vou arrochar spray aqui, porque o intuito é só tirar essa cor preta que eu não gosto, e vou pôr uma outra cor, que no caso o spray é azul. Bom, e vamos lá para ver como é que dá. Um spray só não dá para pintar, porque eu já fiz outros tipos de pintura antes, em outras ocasiões, cadeira de roda e triciclo e tudo mais, e um só não dá, então tem que ser no mínimo dois, para deixar uma pintura assim viva. Então é que nem está aqui, né? Foi 35 esses dois, com mais dois do Celino, 37, e pode ser que eu ainda gaste aquele cabozinho do freio e as borrachazinhas do freio, enfim, é uns R$ 50 aí mesmo, certinho, depois de montadazinha, de tirada do lixo, como vocês viram. Na verdade, o lixo da porta da mulher, né? Mas só que ela estava limpando a casa dela e eu pedi a ela, ela me deu e eu trouxe devagarinho. Assim como eu trouxe essa cadeira de roda que está aí, que eu comprei ontem na feira, devagarinho, empurrando, porque eu já estou acostumado a sofrer. E aqui está no vencimento normal, que é no ano de 2027. Bom, povo de Deus, o vídeo fica muito grande, eu sozinho, né, filmando e fazendo tudo, então é isso. O vídeo, depois de terminada a bicicleta montada e tudo mais, vai dar uns 20 e tantos minutos. E também, como eu uso muito louvor, eu não paro, é 24 horas louvor tocando, então eu tenho que tirar
usar de original que eu faço, e também porque aqui o lugar é muito movimentado, muito barulho, muitos direitos autorais. Então, comumente eu gravo aqui, que não estou agora de noite gravando, eu tiro os áudios original e gravo outro por cima. E esse barulho aí chiado, geralmente é o ventilador, povo de Deus, porque se eu for fazer durante o dia, não dá. Lamentavelmente, é muitos direitos autorais. Bom, e aqui está aos poucos colocando o spray para funcionar. E aqui é paciência devagarinho, e eu vou virar ela o outro lado daqui a pouco para também jogar tintazinha do outro lado. E você tem que estar sempre balançando, povo de Deus, fazendo aquele barulho dentro da lata, que é para a tinta sair de uma só performance, ou então de uma só condição, que ela venha pintar e não venha ficar aquelas manchas, aqueles negócios estranhos. E aqui está, é tudo na paz, tudo na paciência. Claro que essa tinta está em cima da outra, então ela não vai segurar banho, certo é colocar mão de aparelhos e tudo mais, mas como vocês sabem, aqui é reciclável, é coisa de reciclável, eu já virei ela. Então o intuito aqui é só pintar mesmo para tirar esse mais feio que vocês estão vendo, que é o dela que estava. E na verdade ela, por baixo desse preto aqui, tem um azul, tem vermelho, enfim. Essa bicicleta pelo jeito já foi pintada várias vezes de spray. A intenção, ou então a visualização que dá para ver quando você passa a lixazinha. Ô povo de Deus, quando eu vi que essa bicicleta velha, só o cangaço, né? Passou um monte de viatura e nenhuma diz praticamente nada, indo, voltando para todos os lugares onde eu vim, que eu vim com ela bem de longe, de onde eu moro, digamos que uns 40 minutos andando devagarinho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando ela estava só bagaço, policial nenhum, né? Mas é bem capaz do meu sobrinho, se ele tiver com ela e ela tiver pintadinha, ou então diferente de como ela estava, aí vem polícia, vem tudo para querer saber se tem documento, isso, aquilo, outro, infelizmente, né? Mas na verdade não tem, porque eu achei no lixo, a mulher jogou no lixo, então eu creio que foi a inquilina lá da casa que já saiu da casa, ela jogou no lixo, enfim. Documento aqui é a força e a coragem, Deus abençoando nós todos. E eu vou colocar aqui, eu nem ia, mas eu vou até gastar um pouco mais para colocar os dizeres aqui: Deus é meu Senhor, Jesus é Salvador, é tudo em nossas vidas, enfim, aqueles adesivos cristãos. E eu estou virando aqui, povo de Deus, novamente, com calmazinha para... Bom, eles dizem que é secagem rápida, né? Que é rápido, enfim, eu não sei se é assim, mas eu vou dar o tamanho por cima e deixa ver o que é que vai dar no final. Como eu quero deixar bem claro, hein, povo de Deus, talvez vocês não saibam, um vídeo assim de 20 minutos até meia hora, de repente durou até uma semana para fazer, porque nós vamos cortando aos poucos, uma coisa ou outra, editando, e às vezes ele passou muito mais horas gravando. Então é isso, a gente pensa que só foi aqueles 20 e tantos minutos, ou 15, ou não sei o término da pessoa que fez ali, mas às vezes tem deles que passam uma semana para ser feito, como aquela casinha, né? Eu fiz uns videozinhos, aí tá aqui guardado, aí quando eu vim terminar ela, foi mais de semana eu fazendo aqueles vídeos para poder terminar um vídeo de 10 minutos, 15, aí as pessoas acham que só foi ali, mas não foi. Teve todo um trabalho por trás daquilo ali. E sem ganhar nada, hein? Sem ganhar nada. É tudo grátis que eu estou fazendo aqui, né? Bom, povo de Deus, e bom, talvez eu como eu não ganho naquele da Rádio Almeida 30 mil inscritos, então eu não creio que eu vou ganhar mais. Bom, eu já estou colocando um pneuzinho aqui, povo de Deus. Eu arrumei umas porcazinhas que ela não tinha, só tinha porca de dentro, mas a de fora para prender não tinha. Eu já prendi um pneu aqui e estou prendendo outro para adiantar também quando eu for colocar ela para o chão, ela não mais ficar se arrastando no chão e ficar em pezinha já correto. E o selinho eu comprei usado, né? Foi R$2, então ele tá rasgado um pouco, então vou fazer
aquela cobertazinha, como a gente fazia com bicicleta Monarca, que é comprar uma cobertazinha. Mas no meu caso eu mesmo vou fazer, porque o intuito é não gastar e economizar. Bom, já tirei ela dali de cima e coloquei aqui embaixo. Pelo menos deu outra visão, um pouco melhor. Como vocês estão a ver, o Celina é esse aqui, né, velho, então vou botar uma capinha por cima. Bom, e esse garfo, ele é estranho, eu já apertei ali com a chave de cano, né, daquela de ferro, mas ele é como se fosse mais curvado do que os outros. Esse ele é diferente. E aqui, povo de Deus, já botei o Celino velho ali, né, aí tô colocando aquela coroa que eu tava ali, e coloquei o Celino também. A outra eu cortei e o freiozinho eu já estou botando aqui aos poucos para deixar ela em pezinha, gastando no máximo até aqui, né, 37, mas do meu máximo que eu quero gastar com ela é R$ 50, dá para o meu sobrinho e aí é com ele para lá, em nome de Jesus. Bom, povo de Deus, aqui está mais um dia, outra etapa. Um vídeo não é feito só em 10 minutos, às vezes é 10, 20 minutos você assiste ali, mas ele foi elaborado às vezes até mais de semana. Então essa bicicleta sábado passado eu peguei ela e hoje é sexta-feira, já uma semana praticamente, e ainda estou ajeitando aos poucos. Então aqui você está vendo, eu tirei aquela corrente velha e coloquei uma nova que eu tenho aí praticamente, e mesmo assim ela está muito folgada e já está encostado num cantinho, não dá para ir nem para frente nem para trás mais. Então eu vou tirar mais um dente dela para ficar um pouco mais acolchada e que fique mais viável de andar sem cair na rua por aí. Quem estiver em cima dela, que no caso será para o meu sobrinho, né? Bom, aqui você está vendo o pneuzinho, é aquele de câmara de ar, né? Tá aqui ainda. E claro que eu não enchi ele muito, bem muitão, porque isso aqui é pneu balão, então eu botei um azinho razoável nele. A catraca eu aproveitei aquela que já estava aí dura, então com bicarbonato de sódio, limão e Atilube, aquela outra ali você viu que não se viu mais, ela não saiu ferrugem e ela continuou dura, só ficou mole algumas partes, então eu coloquei essa aqui que eu tinha daquele outro ciclo, não aquele, mas o outro que eu tinha que eu manivelava na frente ao invés de ser de lado. Um outro que eu fiz, eu já fui um de lado, manivelando de lado com a direita, e também já fui na frente manivelando com as duas mãos, que é para andar. Bom, e também já fiz de 4 pneus, enfim, já fiz um bocado de coisa inventando aí no YouTube. Aqui está, você viu, eu já tirei um dentezinho daquele, né? Bom, aqui tá parecendo ser leve, pelo menos na mão, né? Agora quando tiver na rua alguém andando com peso, aí já fica outra coisa, outro tipo de esforço. Mas o pneu aqui está suspenso e está rodando normalmente, então é sinal que foi basicamente certo dentro daquilo que as condições financeiras dispunham. E claro que a corrente, como a catraca lá, né, ela estava colada, bem usada, então vai ter um pouco de dificuldade até ela soltar de uma vez todinha quando estiver andando. Bom, aqui é um Pluto, vocês estão vendo, eu tenho umas prateleiras no quarto cheio de urso, eu já doei um bocado, e como o Celina aqui está desse jeito, não serve mais para nada praticamente, então vou botar um negócio como se fosse uma camisa aqui, sei lá, uma proteção para doer menos, assim eu creio que será. É o Pluto, né? Esse aqui é o Pluto, como se fosse um sinal de positivo. Bom, por Deus, eu tirei um bocado de espuma de dentro dele e eu deixei só razoável. Não tem como deixar muita, não tem, porque fica muito ruim de sentar e também de colocar no lugar, então eu deixei razoável. Bom, por de Deus, está aqui praticamente a bicicleta prontinha. Eu achei da frente em casa, né? Uma casa cheia, tinha balde, tinha triciclo, tinha outros guidões lá. Então eu achei, trouxe ela, a mulher me deu, a dona da casa, e eu gastei R$ 37. Ali está as espumas do Pluto, tirei bastante.
que não dava para colocar completa porque ia ficar muito alto, e coloquei aqui uma parte que eu creio que não vai interferir na hora de sentar. E eu creio que aquele rasgão que está aqui vai diminuir um pouco as dores. Bom, eu creio, né? Mas aqui está o putozinho, está colocado e por cima dá para ver um pouco melhor. Tudo reciclável, que eu gastei aqui ao todo, do jeito que está aqui, R$ 37, mas poderia, no máximo que eu fiz a minha conta, R$ 50, que é um adesivozinho, né? Colocar ali e tudo mais, e dar um apertozinho no cabo lá atrás que uma borracha faltou. Então, fechando uns 50 conto com os adesivozinhos, eu creio que ela é esse valor aí. Claro, porque muitas peças, muitas coisas ela já tinha, e também eu tinha aqui como freio, manete e tudo mais, então com essas correntes e tudo mais já tinha, então me ajudou bastante. Então é isso, povo de Deus, R$ 37 foi o gasto dessa bicicleta achada no lixo para deixar ela montada do jeito que está aqui. E ela já tinha canelão, né, central, então eu deixei ela em pé do jeito que está aí. Daí para frente, se meu sobrinho quiser gastar mais nela, ele gasta. E aí é o que eu encerrei por aqui. Deus abençoe. Tá aí a bicicleta de reciclável toda montada, R$ 37, mostrando para você que dá para reciclar e dar vida às coisas. Deus abençoe e até mais.